Ei pessoal, estamos começando o terceiro bloco do Em Minas de hoje. Este programa é uma parceria da TV Alterosa com o jornal Estado de Minas e com o Portal Uai. Hoje estamos conversando com o CEO da Gerdau, o Gustavo Werneck. Gustavo, em 2021, para dar o dado correto, a Gerdau anunciou um plano de investimento de quase 12 bilhões até 2026 em Minas Gerais. Com todo esse cenário complicado, dramático que você descreveu ao longo do programa, esse plano de investimento está mantido? Nós temos feito todos os esforços para que o plano seja mantido. Então, nesse momento, esse investimento que foi anunciado em 2021 e outros investimentos que foram anunciados posteriormente, eles continuam totalmente mantidos aqui no estado de Minas Gerais. Inclusive, a gente está procurando alternativas para acelerar esses investimentos. Então, são investimentos muito relevantes para nós, porque o estado de Minas Gerais é o estado hoje mais importante para a Gerdau no Brasil. Embora a gente tenha nascido no Rio Grande do Sul, em 1901, numa pequena fábrica de pregos, hoje Minas Gerais é o estado mais relevante para a Gerdau. Por quê? Porque grande parte da nossa capacidade produtiva está aqui em Minas Gerais hoje. E estar em Minas Gerais para nós não é somente a gente produzir, vender nossos produtos e fazer os nossos negócios do dia a dia. Para nós estar em Minas Gerais é de fato ser parte da vida dos mineiros e das mineiras. Porque a gente ao longo da nossa história nós aprendemos o papel do empresário de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade nos empresta ao longo do tempo. Então, por isso que a gente tem feito, fora os investimentos em geração de emprego, em aumento de capacidade produtiva, investimentos muito significativos aqui em Minas, em parcerias com o poder público e outras instituições privadas, para a gente poder contribuir para a solução de grandes problemas sociais que existem no estado de Minas Gerais. E em nível nacional, como é que está essa previsão de investimentos? A gente continua mantendo nesse momento, mas a gente tem já nessas últimas semanas buscado fazer um estudo mais detalhado do que a gente poderia eventualmente paralisar caso esse problema não seja resolvido. Porque não tem sentido a gente estar parando produção, estar fechando usina e continuar investindo. Então, a questão do Brasil a gente está analisando com mais detalhe, mas no estado de Minas Gerais a gente não tem nenhum plano de reduzir investimentos, porque nós estamos criando aqui em Minas Gerais uma plataforma realmente muito diferenciada de produção de aço, de altíssimo valor agregado, mineração sustentável, sem uso de barragem. Então, Minas Gerais, para nós no futuro, ela vai ter uma relevância muito grande, mesmo em face desses problemas de curto prazo que a gente tem enfrentado. Em paralelo a esse cenário descrito, a economia, o senhor tem visto com bons olhos? A mudança de governo ajudou, dificultou? Como é que está o cenário? Acho que a gente passou por um primeiro ano de transição, vários problemas relevantes sendo resolvidos, mas quando a gente ouve nossos clientes, e nós estamos presentes em todos os segmentos da economia praticamente com o nosso aço, eu vejo que 2024 ele começa com um nível de otimismo maior. Então a gente acredita que esse ano de 2024 ele vai ser melhor do que 2023 e além disso a gente acredita que essas medidas de mais longo prazo que o governo tem adotado, como a reforma tributária, como uma provável reforma administrativa que a gente acha muito importante também, e essas questões de criar condições da indústria brasileira voltar a ser muito competitiva, a gente está otimista que nesses próximos anos o Brasil vai conseguir colocar a sua economia rodando de uma maneira mais relevante. O que eu acho curioso é que assim, passam-se os governos federais especialmente, mas ninguém toca no assunto de infraestrutura, né? De desenvolver a infraestrutura nacional, né? Ferrovias, portos, é um assunto que fica raspando aí, mas ele não acontece. E para o setor siderúrgico, eu desconfio que seria importantíssimo, não? Isso é fundamental. Fundamental, né? Por isso que a gente sempre fala que isso deveria ser uma política de Estado e não de governo. Eu tive a oportunidade de morar na Índia por um tempo pela Gerdau. A Gerdau tinha uma operação lá. Então eu vi isso de uma maneira muito clara. Lá, independente de que governo que está naquele momento, essas políticas de Estado, elas são mantidas. Então, se tem necessidade de fazer investimentos em ferrovias no período de 20 anos, o governo que entra ele só pode priorizar um outro segmento, mas as políticas estão lá e precisam ser entregues. Então, é uma pena que o Brasil tenha deixado de lado durante tantos anos a infraestrutura. Um exemplo prático que está acontecendo agora nos Estados Unidos. A infraestrutura nos Estados Unidos, eu viajo com muita frequência, que a gente tem operações muito relevantes lá. A infraestrutura norte-americana ela também veio piorando ao longo do tempo. Mas os pacotes de investimento federal em infraestrutura agora eles são muito relevantes. Então o Brasil, de fato, deveria ter uma política de Estado para que a infraestrutura não ficasse tão
irrelevante, eu diria, ao longo dos próximos anos. A gente olha nossas estradas, nossas ferrovias. Péssima situação. Isso, péssima situação. Isso seria muito relevante não só para o nosso setor, mas para o dia a dia da população. Então, aí é uma coisa que o cidadão comum ele não enxerga, né? Porque ele não consegue entender essa coisa, né? A falta de uma infraestrutura bem desenvolvida, né? Como que ela prejudica o transporte dos produtos, enfim. Mas toda essa logística, né? Viu? Começa? Eu vejo um nível Você está achando, tem visto uma mudança? Uma família brasileira, uma família mineira, quando pega uma estrada, por exemplo, final de semana, e vê todas as dificuldades. Não está fácil. Sabe, vê tudo que acontece. Então, eu acho que essa dificuldade, ela está fazendo mais parte do dia a dia. Então, eu acredito que vai ter cada vez mais um questionamento da sociedade para essa questão de infraestrutura precária que a gente está enfrentando no Brasil. Então, acho que isso liberaria, sim, investimentos de naturezas muito relevantes para diversos setores, não só o aço, mas imagina quantos segmentos seriam beneficiados por uma infraestrutura mais moderna. Tem dinheiro para tirar para isso? A iniciativa privada tem dinheiro, né? Então acho que a questão... Poderia ter uma parceria, você disse. As parcerias... As PPPs, claro, por exemplo. Claro. Acho que quando se criam parcerias público-privadas, tu consegue liberar todo esse potencial. Minha grande questão é que a gente precisa ter um ambiente jurídico que dê tranquilidade para todos os atores que o que for combinado vai ser cumprido. Então, a insegurança jurídica que se criou no Brasil, ela traz dificuldades para que essas parcerias elas sejam de fato concretizadas. Então, acredito muito também que com uma estabilidade maior agora, também o Poder Judiciário vai nos ajudar, vai ajudar a sociedade a criar um ambiente onde as questões jurídicas elas não sejam tão mais dificultadoras de se colocar investimentos público-privados em conjunto. Muito bem. Gustavo, vamos falar um pouquinho também em outros investimentos da Gerdau. Ela, até tradicionalmente, ela investe muito em patrocínios de equipes de esportes, né, de futebol. Como é que se define essa questão internamente na Gerdau? Por que esse foco, por exemplo, em esportes? Porque a gente quer estar, de fato, muito junto da sociedade, nas comunidades, nos locais onde a gente opera. Então, quando a gente faz, por exemplo, um patrocínio de um time esportivo, o objetivo nosso não é vender mais aço. O objetivo nosso é usar a forma de gestão que esses times, que essas equipes têm, para a gente poder juntos, a gente fomentar, por exemplo, o esporte entre os jovens. A cidadania entre aquelas crianças, aqueles jovens que saem de cidades do interior e vêm tentar a vida numa capital como Belo Horizonte. Então, para nós, assim, esses patrocínios nos ajudam muito isso. Porque instituições aqui muito conhecidas em Minas Gerais, elas têm uma metodologia de gestão, de formação de jovens atletas muito reconhecida, muito poderosa. Então, para nós, é juntar a capacidade que a Gerdau tem hoje de patrocinar equipes e times como o de Minas, com a capacidade deles de fazerem gestão e formar jovens atletas. Então, sempre que a sociedade vê o nome da Gerdau em alguma camisa, pode saber que por trás daquilo tem um grande projeto social sendo executado. Legal. Eu me lembro também que a Gerdau teve uma época que ela tinha um foco muito grande assim, em startups, em iniciativas tecnológicas. Isso se mantém? Sim, isso para nós é quase uma questão de sobrevivência. Então a gente continua usando todo o ecossistema de inovação para a gente melhorar a competitividade do nosso negócio e para melhorar os nossos indicadores que não são somente os indicadores econômicos, os indicadores de meio ambiente, de segurança do trabalho e outros indicadores que do ponto de vista social são muito relevantes, mas também para criar novas oportunidades de se relacionar com os nossos clientes, entregando mais serviços. Então, esse ecossistema de inovação nos possibilitou, por exemplo, a criação de um braço de novos negócios há 3 anos atrás, chamado Gerdau Next. E a Gerdau Next tem crescido e ela tem contribuído muito, especialmente com nossos clientes, para a gente poder entregar um nível de serviço, um nível de parceria, um nível de solução que no passado a gente não tinha. Gustavo, ao longo do programa você descreveu um cenário muito desolador, digamos assim. Mas, de forma contrária, você é um cara vibrante, assim, o seu jeito de falar, você tem uma postura para frente e tal. Você está desanimado com essa coisa? Como é que está o seu espírito, assim? Onde é que você vê a Gerdau daqui a 5, 10 anos? Nós completamos 123 anos de história. Quando a gente olha para trás, imagina quantas dificuldades a gente enfrentou ao longo desse tempo. Guerras mundiais, planos econômicos no Brasil mal sucedidos. Então, a gente venceu tudo isso, né? Eu tenho certeza que a gente vai vencer esses momentos também. Então, a gente sempre é otimista, né? Então, acho que tem problemas para a gente resolver de curto prazo, mas existem muitas coisas que a gente pode fazer melhor como empresa, como líder, como sociedade. Então,
Então tem muitas coisas que a gente controla, que estão nas nossas mãos. Então muitas vezes assim a gente tem que parar de reclamar do que está acontecendo de ruim e a gente trabalhar um pouco mais, porque tem muita coisa que a gente pode melhorar, nós como cidadãos, como empresa. E quando tem que ter um debate mais intenso com o poder público, para evitar situações como essa, a gente também não deixa de ter esse protagonismo, porque no fundo, como eu comentei, a gente quer criar um Brasil que seja melhor para todas as brasileiras e brasileiros. Então já que esses debates são legítimos, então a gente não se isenta do papel que a gente acredita que o empresariado tem de protagonismo na solução de problemas tão graves como o Brasil tem ao longo desses últimos anos. E a sua visão para daqui 5, 10 anos? A Gerdau certamente vai ser uma empresa melhor do que é agora. Essa tem sido a nossa jornada ao longo do tempo. Então, não só do ponto de vista da gente melhorar os nossos indicadores econômicos, mas como é que a gente pode estar cada vez mais próximo dos nossos clientes, cada vez mais compreendendo as necessidades deles, cada vez entregando mais valor, cada vez mais próximo da sociedade e, sobretudo, uma preocupação muito grande que nós temos com as pessoas. Porque nessa reflexão que a gente sempre faz, o que nos trouxe até aqui, certamente as pessoas estão no centro de tudo. E quando pessoas para nós não são somente as colaboradoras, colaboradores, é toda a sociedade. Então se a gente continuar tendo esse olhar muito diferenciado para as pessoas, eu tenho absoluta convicção que daqui a 5 anos a Gerdau vai estar melhor do que está agora. Gustavo, foi um prazer te receber aqui no Em Minas, viu? Foi uma delícia esse papo. Um assunto que é às vezes difícil, né? Economia, essa coisa, indústria, às vezes um grau de dificuldade para o entendimento, mas você tem um jeito didático bacana de falar. Foi ótimo para o Em Minas a sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, porque certamente em 123 anos de história, a Gerdau acumulou muitas histórias para contar. Algumas boas, algumas que valem como aprendizado e compartilhar com os outros. Então o papel de vocês nos ajudarem a contar essas histórias, a colocar essas narrativas, acho que ele ajuda muito, não só a Gerdau, mas outras empresas que de alguma forma querem tirar a nossa experiência e se inspirarem e de alguma forma colher os nossos aprendizados para que possam ter histórias longevas como a nossa. Então, muito obrigado. Legal demais. Boa sorte aí na caminhada. Obrigado. Valeu. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, muito obrigado por ter acompanhado o programa. Nosso compromisso, semana que vem com mais um Em Minas. Até lá.